autoconhecimento, né? Desde o ano passado, eu e a Tamara começamos a fazer lives nas quartas-feiras, às 7 horas da manhã. A ideia dessas lives é que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir, para que a gente se dê meia horinha no início do dia para respirar, para expandir a nossa consciência, para mergulhar nos nossos processos de autoconhecimento. E por que a gente fala em processos? Por que a gente fala em mergulho? Porque você que já está nessa jornada sabe que não existe cura milagrosa, que não existe solução mágica. Quando a gente fala de autoconhecimento, de conhecermos mais a nós mesmos, de desbloquearmos algumas questões que estão travadas em nossas vidas, de ultrapassarmos limitações, a gente fala de processo. Quando você está com alguma dor física, você vai procurar um profissional, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um dentista, um nutricionista, seja lá qual for a sua dificuldade. E como que vai ser a partir do momento em que você consulta esse profissional? Ele que estudou dentro daquela área de atuação, ele vai fazer uma leitura, um diagnóstico do seu caso e vai apontar soluções e caminhos. Dificilmente você vai resolver tudo magicamente em uma questão. Se você está, por exemplo, com uma cárie, você vai no dentista, você até pode resolver em um atendimento, certo? O dentista vai lá, vai extrair a cárie, vai fazer obturação, vai deixar o seu dente bonitinho, mas ele vai trazer uma série de recomendações para você seguir a partir daquele dia. Para quê? Para evitar o surgimento de novas cáries. Então, a gente nunca tapa o buraco e segue o barco como se nada tivesse acontecido. Toda a nossa ação em busca de uma solução, ela desencadeia um processo. E é claro que nós temos uma escolha de seguir a recomendação desse profissional para evitar novas cáries ou de continuar fazendo a mesma coisa e acabar desenvolvendo uma nova cárie e ter que procurar de novo o serviço para fazer uma obturação. Tudo são escolhas. E quem está na jornada do autoconhecimento já sabe muito bem disso. Quando eu e a Tamara falamos sobre florescer, é justamente porque esse florescer é uma metáfora que ilustra bem esse processo. Então, a gente pega emprestado um processo natural que acontece na natureza. Antes mesmo da humanidade estar aqui na Terra, o florescimento já acontecia. E a gente traz esse conceito para nós, para ilustrar o que é esse processo de autoconhecimento. Então, na natureza, a semente embaixo da terra leva um tempo para amadurecer, para eclodir a planta, que vai gerar um caule, folhas, um botão de flor, que vai aos pouquinhos abrindo até florescer por completo. Quando esse processo é concluído e aquela semente vira uma flor que se abre, ela compartilha não só beleza e cor, como ela compartilha perfume, sem falar em toda a questão da polinização que dá continuidade ao ciclo da vida. Então, esse processo que iniciou com uma semente lá embaixo da terra, no escurinho, e resultou numa flor bonita, que nos encanta, que alegra o nosso dia, que traz o perfume. Esse processo é um caminho que vale a pena ser percorrido. Na jornada do autoconhecimento, a gente também vive esse florescimento. A gente vive vários florescimentos, porque somos seres multidimensionais, multicamadas, como a flor que tem muitas pétalas. Então, é como se nós tivéssemos várias sementes, né? E essas sementes vão passar por um processo até chegar ao florescimento. E a flor, ela também evoca outro conceito, né? Que é o conceito espiritual, né?
essa conexão espiritual com a natureza perfeita. É muito difícil uma pessoa olhar para uma flor e não se sentir tocada e não ter sua atenção chamada. Quando a gente vê uma flor no meio do caminho, indo para o trabalho, ou quando a gente está fazendo uma caminhada, ou indo para algum lugar, aquilo alegra o nosso dia. A flor, há algumas tradições antigas que falam sobre a contemplação, né? Contemplar a natureza. Porque quando a gente contempla a natureza, não só a flor, mas outras plantas, os animais, o comportamento animal, quando a gente contempla a natureza, a gente se conecta com a grandeza do todo. A gente se permite maravilhar-se com toda essa complexidade, toda essa perfeição e com todo esse conjunto de processos que acontecem, independente de haver algum nível de racionalidade na natureza ou não, porque a gente reconhece que há uma inteligência superior por trás de todos esses processos. Então, a semente, ela não tem que ficar pensando, estabelecendo metas, dizendo, olha, até tal dia eu tenho que virar um botão. Não, né? Ela tem um tempo, ela não se esforça, ela não sofre, ela não fica calculando, ela simplesmente é aquilo que ela veio ser. Então, quando a gente contempla a natureza, quando a gente se permite conectar mais com a natureza, estar presente na natureza, a gente se conecta com a espiritualidade, com a grandeza do todo, com a magia que é essa vida, com toda a vida que existe ao redor. Você já experimentou parar numa praça, numa área verde, no seu pátio, se você tiver pátio, em algum espaço que você teve oportunidade de contemplar a natureza? Se você se dedicar a isso, só uns minutinhos, só observando, na posição de observador, aquele que não julga, né? Aquele que não está buscando nada, ele só contempla, ele observa. E aí você começa a ouvir vários sons, insetos que você não percebia antes, pássaros que você não percebia antes. Você começa a perceber as diferenças da vegetação, as flores, toda a biodiversidade. Aí você começa a imaginar quanta vida existe ali naquele entorno que você não está vendo. Quantos pequenos animais estão escondidos em tocas, embaixo de folhas, embaixo de raízes de árvores. E você começa a sentir uma vibração diferente no seu corpo. Porque você começa a sentir essa grandeza do todo, né? Você começa a perceber que há muito mais ao seu redor do que você pode perceber com os seus olhos. E quando a gente se permite contemplar, observar, estar presente, todo o entorno se torna multidiverso, né? Todo o entorno se torna mais bonito, mais complexo, mais cheio de elementos. E a gente começa a se sentir diferente, é como se brotasse uma emoção, como se você conseguisse perceber o extraordinário naquilo que antes era ordinário. Então, o florescimento, que eu e a Tamara falamos, quando a gente trata do processo de autoconhecimento de uma mulher, do homem também, é a gente conseguir fazer essa transição do ordinário para o extraordinário. É a gente conseguir reconhecer em nós tudo aquilo que é divino, que é multidiverso, que é multicolorido, que é multipotencial. E a gente experimentar essa posição de observador em relação a nós mesmos. Sair um pouco daquela agitação mental, daquele barulho mental, daquela confusão e contemplar um pouco, observar um pouco. A gente fala muito nos encontros da mentoria Mulheres Conscientes, aliás, hoje, quarta-feira, é dia do nosso encontro, às 19 horas. A gente fala muito sobre a gente dar os 30 segundinhos de pausa antes de reagir. Porque quando a gente se dá o direito
de contemplar, de observar, nós conseguimos qualificar a resposta que nós daríamos para o outro. Então, você recebe uma provocação no trabalho, você recebe uma provocação de uma pessoa da sua família, você recebe uma provocação de um vizinho, que às vezes nem é uma provocação, mas bateu em você como se fosse. E aí você tende a reagir. Quando você consegue dar esses 30 segundos, respirar e analisar, observar o que está acontecendo aqui, você qualifica a sua resposta, você qualifica, sobretudo, a sua experiência, que nós estamos aqui na Terra experimentando. Então, em vez de devolver uma suposta agressão com outra agressão, reagindo, a gente qualifica a nossa experiência na medida em que a gente pausa, dá os segundinhos, respira, tá? O que está acontecendo aqui? Como eu vou responder a isso? Isso é autoconhecimento, isso é escolha, isso é empoderamento. É eu escolher como vai ser a minha vida, como vai ser a minha experiência hoje. Quando eu saio desse piloto automático, desse instinto, que é bate e volta, apanhei, devolvi, fui provocada, reagi, eu começo realmente a viver e não mais sobreviver. Eu passo a ser e não apenas a existir. Eu deixo de ser um corpo ocupando espaço no universo para ser uma consciência que sabe o que está fazendo, que escolhe o que fazer com a sua vida. Então, o processo de florescimento é, sobretudo, essa tomada de consciência de quem eu sou, que eu não estou à mercê das circunstâncias, eu tenho poder de escolha. E aí eu qualifico a minha experiência aqui nessa vida, eu qualifico a minha jornada aqui na Terra. E o que a gente quer dessa vida? Quando a gente sair desse corpo, a gente não quer poder olhar para trás e dizer, nossa, valeu a pena? Foi bom. Eu fiz muito, eu fiz o que eu queria, eu fiz a diferença, eu contribuí, eu recebi contribuição, eu experimentei, eu saboreei. É isso que faz a vida valer a pena, não é? A gente não quer ser só um corpo ocupando espaço. A gente quer experimentar, a gente quer viver, a gente quer viajar, a gente quer fazer festa, a gente quer ouvir eu te amo, a gente quer dizer eu te amo, a gente quer abraçar, a gente quer ser abraçado, a gente quer relacionamentos fluidos, a gente quer relacionamentos que agreguem, a gente não quer só tocar o barco, a gente não quer só viver no piloto automático, a gente quer experimentar. Como é que a gente faz isso? Como que a gente muda isso? Como que a gente sai de um corpo ocupando espaço e só reagindo para uma flor? Como a gente sai da semente e vai para a flor? Como que a gente atravessa esse processo? Que no caso dos humanos, né, da humanidade que está em jornada do autoconhecimento, são vários processos de florescimento, né? Várias descobertas, vários desabrochares. Tudo começa com uma escolha. Então, a partir do momento em que você escolhe olhar para isso, escolhe fazer diferente, escolhe dar essa pausa antes de responder, tudo muda na sua vida. Tudo muda na sua vida. E aí você deixa de ser uma vítima e passa a ser um protagonista. Porque a vida não precisa ser feita de vilões e mocinhos, de vítimas e algozes. Ela pode ser feita de protagonistas das suas próprias histórias. Cada um de nós é protagonista, ou deveria ser, protagonista da sua história. Nós temos que começar a expandir a nossa consciência e compreender que o conceito de escassez, ele é uma ilusão. Então, as pessoas acham que para elas serem protagonistas, precisa haver vários personagens secundários, vários figurantes, né? Não, você precisa ser protagonista da sua história. Você não precisa ser protagonista de todas as histórias. E você ser protagonista da sua história não implica a submissão de ninguém. Você pode ocupar o seu lugar no mundo, ser contribuição, receber contribuição. E todo mundo ganha. É um jogo de ganha-ganha.
Não precisa um perder para o outro ganhar. Desde que você se permita experimentar. Desde que você se permita essa quebra de paradigma. Né? As coisas não são como a gente sempre achou que fosse. O mundo é muito mais diverso, há muito mais possibilidades disponíveis para a gente acessar, mas a gente tem que estar disposto a acessar. Tem que escolher. Então, que em 2025, a palavra-chave do seu ano seja escolha. Que você comece todos os dias dizendo: o que eu escolho fazer hoje? O que eu escolho viver hoje? O que eu escolho experimentar hoje? Faça essa pergunta como aquela pessoa que dá aqueles 30 segundinhos de pausa antes de responder. A gente saindo do piloto automático, a gente retoma as rédeas da nossa vida. Isso não significa ter controle, porque controle é outra ilusão. A gente não tem controle de tudo, mas a gente consegue ir direcionando. Onde está o nosso foco, está a nossa energia. Então, a gente vai direcionando a nossa energia. E o universo faz o quê? Ele rebate como um grande espelho. Então, quando eu digo qual é a minha escolha hoje, eu direciono a minha energia. A minha escolha hoje é me tornar mais consciente e diminuir esse processo de automação. Então, hoje eu estarei mais presente do que ontem. Amanhã eu estarei ainda mais presente do que hoje. Esta é a minha escolha. Então, eu direciono o meu foco, eu direciono a minha energia. E o universo faz o quê? Ele só diz sim, senhora. Ele só reflete. Então, a sua escolha é estar mais consciente? Ok, vou colaborar para isso. Vou mover tudo que eu puder para colaborar com isso. Para que você esteja mais consciente. Enquanto mais consciente eu estiver, mais cores eu vou perceber, mais sons eu vou perceber, mais sabores eu vou perceber. A vida fica muito mais complexa, muito mais colorida e muito mais gostosa. Então, estar consciente e escolher são premissas de uma vida extraordinária. Assim como eu falei mais cedo da contemplação, quando você estiver numa praça, numa área verde, que permite que você comece a perceber camadas e camadas da realidade que antes pareciam não existir, você precisa estar presente para perceber camadas e camadas da realidade que estão aí, nesse exato momento, e que você não tem percebido por não estar plenamente presente, plenamente conectado com este momento. E como que eu vou estar presente, conectada com esse momento? A partir da minha escolha. Então, todas as manhãs, inicie o seu dia perguntando o que eu escolho hoje. E escolha, reforce essa escolha todos os dias. De iniciar mais um dia, quebrando esse paradigma da automação, olhando para este momento, que é tudo que nós temos, o agora, o precioso presente que nós temos. Então, todos os dias você vai lá e reforça para sua mente sabotadora, você reforça para o universo grandioso que reflete, rebate e dá mais do que você entrega para ele, que a minha escolha hoje é estar mais presente do que ontem. É estar mais atenta. É automatizar menos, escolher mais. E aí eu saio do ordinário para o extraordinário. A vida ela é muito mais simples do que a gente supõe, embora seja cheia de camadas, multidimensões. A gente complica muito com aqui. Às vezes basta a gente silenciar, dar aquela pausinha de 30 segundos, se colocar na posição de observador, respirar fundo. O que está acontecendo aqui? Como eu escolho responder a isso? Eu não preciso reagir. Então, para a gente selar essa reflexão de hoje, eu quero te levar para um processo. Processo, que foi o que eu estava falando desde o início, né? A gente sai de uma vida ordinária para uma vida extraordinária, escolhendo, estando presente e suportando o processo. Já pensou se a flor, se o botão de flor, se o caule,
Se a semente, se alguma dessas etapas do processo desistisse, ah, não, tá demorando muito isso daí, eu não vou esperar, que é o que a gente faz hoje, né? Aqui, ó, no feed, ó, no Instagram, nas redes sociais, TikTok, passando. Ah, tá demorado demais, tá muito chato. Por que hoje a gente assiste tanta série e menos filme? Porque filme é muito longo, a gente não tem mais paciência para processos, né? Mas olha para a natureza. O nosso comportamento enquanto humanos mudou, por escolha nossa, consciente ou inconsciente. Mas a natureza continua sendo a mesma. Continua existindo processos. Sim, mesmo na natureza, no universo inteiro, há uma aceleração, é inegável, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas os processos continuam acontecendo. E quem quer sair do ordinário para o extraordinário precisa suportar os processos, sem desistir, sem largar no meio. Então, se você plantou uma semente, cultive essa semente e proteja ela no processo que ela vai estar atravessando até se tornar uma flor. Vai valer a pena. Não vai ser assim. Não vai acontecer assim. Isso não existe na vida real. E quem já conectou com adulto, quem saiu daquele espaço de criança ferida, já entendeu isso. Que precisa plantar sementes, cultivá-las, garantir que o processo se desenvolva até chegar no florescimento. Então, para a gente coroar essa nossa conversa de hoje, nós vamos viver um processo. Para a gente exercitar essa tolerância ao processo. Para a gente exercitar o desconforto com o processo. Para a gente exercitar a falta de controle sobre o processo. Então, eu vou guiar vocês num processo não muito longo, porque a proposta dessa live é de não passar de 30 minutos, mas para a gente ter um início de dia mais conectado e menos automático. Então, você que está aqui comigo agora, fecha seus olhos um pouquinho, respira profundamente, sem pressa, vai sentindo o ar entrando. E vai percebendo no teu corpo se há algum desconforto. Observação, lembra? Eu sou o observador. Eu não preciso controlar o processo. Nesse momento eu me rendo, eu estou num espaço seguro, por minha escolha, de olhos fechados, relaxando meu corpo, respirando com consciência. Então agora seja o observador, assim como o observador que está lá na praça, que está na área verde, percebendo as multicamadas e a biodiversidade, que antes passava despercebida, e comece a perceber as multicamadas e a complexidade do seu corpo. Respire profundamente, vai sentindo o teu corpo. Tem algum ponto que está tenso, que está precisando de uma massagem? Tem algum ponto que precisa mudar de postura? Tem algum ponto que precisa que você alongue, que você aperte? A roupa está confortável? Você está com fome? Você está com sede? Presta atenção no teu corpo. Vai respirando calma e suavemente, sem pressa, se dedicando a esse momento. Vai suportando esse processo, mesmo que a mente tente desviar você. Mesmo que a mente tente levar você para pensar no depois, para pensar no que aconteceu ontem. Deixa a mente tagarelar. Continua respirando de olhos fechados e firmando essa intenção de sair do automático. Repete para ti, eu escolho uma vida extraordinária. Eu escolho uma vida extraordinária. Eu escolho uma vida extraordinária. Continua respirando, suportando o processo. Aguenta só mais um pouquinho, vai valer a pena. Você pode não ter uma percepção clara neste exato momento do reflexo dessa escolha, mas eu posso garantir para você que vai valer a pena. A gente vai doutrinando o nosso corpo, vai doutrinando a nossa mente, que alguma coisa mudou e que a gente não escolhe mais o automatismo, a automação. A gente escolhe uma vida
extraordinária. Então, continua respirando, olhos fechados. Vai sentindo o teu corpo. Vai lutando contra todas as resistências, sem fazer tanto esforço, não é para ser sofrido. Seja o observador do aqui e do agora, seja o observador do seu corpo, seja o observador das suas emoções. E agora repete mentalmente: eu escolho sair do ordinário para o extraordinário. Eu escolho sair do ordinário para o extraordinário. Eu escolho sair do ordinário para o extraordinário. Faz uma respiração bem profunda. Vai abrindo os teus olhos devagar. Espreguiça o teu corpo. Vai sentindo como é gostoso estar presente, em conexão consigo mesmo, conexão consigo mesma. Basta alguns minutinhos para você já quebrar o padrão do ordinário e começar a caminhar para o extraordinário. Claro que aqui eu conduzi você num microprocesso. E às vezes, mesmo esse microprocesso já é desconfortável, né? Lá no Spotify eu tenho um canal, Permita-se Meditar, que tem várias meditações guiadas, exercícios de conexão, que tem em média de 10 a 15 minutos, então são processos um pouquinho mais longos. Eu convido você a experimentar. Aqui mesmo no YouTube tem algumas meditações guiadas minhas. Tem muito material disponível na internet para você começar a exercitar essa escolha de sair do ordinário e ir para o extraordinário, de estar presente, de estar consciente do aqui e do agora, para que você possa florescer. E hoje à noite, às 19 horas, nós temos um processo ainda maior, mais intenso, que não é para qualquer uma, já adianto, que é a nossa mentoria Mulheres Conscientes, que é para mulheres que já estão na jornada do autoconhecimento, que já reconhecem que não vão viver curas milagrosas. Podem viver vivências, podem experimentar vivências intensas, profundas, curadoras, mas que não é isso que vai fazer o florescimento, né? O florescimento, a vida extraordinária, ela surge a partir de uma série de processos que a gente suporta, que a gente escolhe e que a gente encara da melhor forma possível, na medida em que a gente vai se tornando mais consciente, observando o todo e percebendo as multicamadas da realidade. A gente vai tendo mais ferramentas para encarar os desafios e vai saboreando muito mais as nossas conquistas. Então, o florescer, a escolha de ser uma mulher consciente é bárbara, fantástica, transformadora, mas também cheia de processos. Então, hoje, quarta-feira, é o dia do nosso encontro semanal. Às 19 horas, nós ficamos reunidas por cerca de 1 hora, até 1 hora e meia, às vezes, quando a conversa está muito boa, quando o grupo está demandando bastante, eu e a Tamara esticamos um pouco mais. E todas as semanas a gente tem esse encontro. Então, é um processo de pelo menos 1 hora. Todas as semanas, todas as quartas. Então, esse processo é para você, mulher, que sabe que não vai sair da semente para a flor em uma vivência mágica. Que exige um processo que vale a pena ser vivido. E que esse processo se torna ainda mais lindo, ainda mais gostoso, quando a gente tem orientação e quando a gente tem companhia, que é o que você encontra na mentoria Mulheres Conscientes. São 2 terapeutas, eu e a Tamara, conduzindo um grupo de mulheres nos seus processos de florescimento, de autoconhecimento, de expansão de consciência, para que reconheçam toda a potência que são e para que vivam o extraordinário em suas vidas. E essas mulheres se ajudam mutuamente, se reconhecem umas nas outras e descobrem muitas respostas, curas e soluções
nas histórias das outras. Então, fica aqui o meu convite, você mulher que está pronta para um outro nível, você mulher que está pronta para descobrir ainda mais sobre você mesma e sobre como viver o extraordinário, junte-se a nós. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você nos conhecer um pouquinho mais, para você acessar essa experiência, receber esse acompanhamento e viver o extraordinário. Deixa os teus comentários aqui. Se você assistiu essa live até o final, comenta aqui embaixo. Eu escolho o extraordinário. Muito obrigada. Nos acompanhe também lá no Instagram, @MarcelaPunk e a Tamara, @TamaraVBittencourt. Estaremos lá para a gente conversar mais e todas as quartas às 7 horas da manhã tem live aqui no YouTube. Até mais!